Olá! Vamos lá agora para a nossa aula, atividades para auxiliar o disléxico com a tabuada. A tão famosa tabuada, a tão difícil tabuada. Difícil no ponto de vista de que o disléxico pode ter dificuldade para memorizar a tabuada e na aprendizagem da tabuada também. Então, nem todo disléxico vai apresentar essa dificuldade. Tem muitos disléxicos que são muito bons com a matemática, mas geralmente disléxicos com dificuldades fonológicas podem apresentar esse tipo de dificuldade. Que tipo de estratégia eu posso passar para vocês para facilitar essa aprendizagem da tabuada? Como eu já falei várias vezes em posts, em IGTV, em live, no curso, nas lives, no workshop, memorização mecânica é contra a dislexia. Precisa ter uma memorização que faça sentido. Então, a dica que eu dou para vocês, para começar a tabuada, se eu for pensar em memorização, para depois o disléxico pegar esses itens de memorização e transformar para auxiliar na soma de outros números da tabuada, é começar com a tabuada do 0, do 10, 1, 2, 5, 9. E dali, por exemplo, a do 7, 8, 6, 4, 3, utilizar os conhecimentos desses itens da tabuada para facilitar a soma desses outros números. Ou a 2, 5, 10, que são padrões, são mais fáceis de serem memorizadas e aprendidas, para depois aplicar as regras utilizadas aqui para facilitar a soma. Então, a outra estratégia que eu dou para vocês é usar os materiais manipulativos, materiais que possam ser manipulados. Então, por exemplo, tampinha de garrafa, pedra, materiais, né, cortados em formato de EVA, materiais de EVA cortados em formatos variados. Então, assim, não precisa de muita coisa para se trabalhar com os materiais manipulativos. O próprio material dourado também pode auxiliar, porque você vai trabalhar com concreto. Acho que todo mundo já ouviu que materiais concretos podem ajudar a aprendizagem da matemática. De fato, ajuda bastante. Um exemplo de atividade de material manipulativo que eu quero passar para vocês como estratégia. Coisa simples, pega 4 pratos que você tenha na sua casa. Pode até ser prato de plástico. Pega um monte de balinha ou chocolate. Então, você vai trabalhar, por exemplo, com a tabuada do 4. Mas lá eu falei do 5, né? Que era mais fácil do que a do 4. Mas vamos aqui do 4. Já que é uma dificuldade que ele tem, a do 5 ele conseguiu aprender e memorizar tranquilamente. Então, por exemplo, se eu tenho 4, o prato está fixo, então é a tabuada do prato. Então, eu vou acrescentar coisas nesses pratos. Se eu colocar 2 balas em cada prato, então eu vou ter 8. 4 vezes 2, 8, porque ele vai começar a contagem. 2, 4, 6, 8. Mas há uma técnica para favorecer essa contagem, para facilitar essa contagem, automatizar essa contagem. E aí, 4 vezes 2, 8. Então, dali você tenta fazer de uma forma, utilizando uma estratégia visual, que também é manipulativa, envolve tátil, envolve sinestesia, então é uma abordagem multissensorial na matemática, para que ele possa compreender as relações de que 2 balas em 4 pratos vai dar 8, que 4 vezes 2 é 8. Então, você trabalha com uma aprendizagem de uma forma mais concreta. Por que isso? Porque é importante criar um relacionamento entre a tabuada e o disléxico. Relacionamento entre tabuada, nunca ouvi falar nisso. Então, quando a gente vai se relacionar com alguém, você vai conhecer o outro, compreender o outro. Com a tabuada é a mesma coisa. Eu preciso conhecer a tabuada, compreender a tabuada, compreender os conceitos. Por que essa multiplicação é assim? Ela não é sequencial, 1, 2, 3, 4, 5. À medida que eu vou avançando com os números. Entender essa relação, isso é muito importante para o disléxico. O problema é que a maioria pega a tabuada e vamos decorar, senta lá com o pai e a mãe, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 9, 9 não, volta, conta nos dedos. É aprendizagem mecânica, memorização mecânica, isso é totalmente contra a dislexia.
porque eles têm muita dificuldade para aprender dessa forma. Então, é preciso ensinar essa contagem em passos com a maior frequência possível. Como é que vocês podem fazer isso? Essa contagem passo a passo, ela começa a sequenciar 1, 2, 3, 4, 5, e depois ela vem de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. E geralmente, quando começa, o que eu indico para vocês é começar com sequências até 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 65, 66, 67, 68, 69, 70. De 2 em 2. 2, 4, 6. Ou você pode aumentar progressivamente. Então, de 1 a 10, de 2 em 2 até 20, de 3 em 3 até 30, de 4 em 4 até 40, de 7 em 7 até 70. Chegou no 80, 90, diminui um pouquinho, porque vai cansar mais contar de 8 em 8 e 9 em 9. Põe até 30. Ou se está muito difícil, põe até 20, que vai ser 9, 18. É mais fácil. Vou aumentando progressivamente até a criança adquirir uma agilidade. Com isso, vocês estão trabalhando com outra dificuldade do disléxico: cálculo mental. E, geralmente, disléxicos precisam colocar o cálculo no papel, botar pauzinho, bolinha, até mesmo adolescentes, porque não faz cálculo mental. E aqui eu não estou falando nada com relação a descalculia e dislexia, que elas podem coexistir. Aqui é dislexia com dificuldades na matemática. Então, você pode trabalhar com a contagem e quanto mais frequente isso for, melhor. Pode começar no concreto, no visual e passar para o cálculo mental. Mais uma vez, eu repito, do fácil para difícil, da parte para o todo, do simples para o complexo. Outra forma de se trabalhar com esse material para contagem, até você chegar no cálculo mental, que aí pode ser que seja mais difícil ainda para o disléxico, é utilizar os materiais manipulativos, qualquer material que sirva para contagem, que tenha aquela quantidade. Material dourado é excelente, o ábaco, atividade física, pulando corda, ó, você mexendo com o funcionamento executivo e com a memória ao mesmo tempo. Quicar a bola no chão enquanto conta. Então, você está trabalhando com duas habilidades, a motora e a cognitiva. 2, 4, 6. Ele precisa ter uma coordenação, ou joga na parede. 1, 2, 3, 4. Geralmente eles vão. 6, 8. Eles vão tentar fazer isso. Depois, isso entra num piloto automático. Bater palmas rítmicas. 1, 2, 3. 6, 9, 10, 11. A criança pode, o adolescente pode começar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou parar só de 3 em 3. 3, 6. Aí você vem fazendo isso aqui, ó. 4, 8. Erra, entra questões de dificuldades com o ritmo, então vai começando devagar, até aumentar progressivamente com a contagem dos números. À medida que a criança melhora nessa habilidade, então você pode mudar. Em vez de começar do 0 a 10, 0 a 20, 0 a 30, 0 a 70, começa do 20 ao 30, do 20 ao 40, coloca outro nível de dificuldade. Porque o que acontece? Essa aprendizagem, essa contagem passo a passo, por exemplo, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 5, 25. Então, a gente tem as dezenas atuando durante toda a tabuada. Então, é importante que você saia um pouquinho do padrão e coloque mais um nível de dificuldade. Depois passa para o número, começa do número 30, começa do 40 e por aí vai. Outra estratégia é com a tabela. Essa tabela ela pode ser criada de várias formas. Essa tabela tem em papel, tem no quadro, tem em EVA. Então, é explicar a lógica um pouco dessa tabela para favorecer o aprendizado do disléxico. Então, aqui X, né, que são os números de 1 a 10, 1 a 10. A primeira, que seria a tabuada do 1, os números se repetem. Aqui entra aquela contagem passo a passo, que você pode até pedir para a criança montar com você, o adolescente. Você pode fazer isso na forma de um bingo. Onde é que o número 24 se encaixaria nessa tabela?
em quais lugares ele se encaixaria. Então, a criança vai dar um trabalhinho, mas é uma forma de você testar até mesmo se a aprendizagem ocorreu ou não. A sequência do 2, a sequência do 3, do 4, do 5, e aí perceber que quando há o cruzamento de 2 vezes 1 vai dar 2, de 2 vezes 8 vai dar 16, e aqui, ó, separando, se tiver cada tabela dessa para um número da tabuada, grafado, destacado como você está aqui, você tem toda a tabuada. É um esquema gráfico, é uma estratégia visual. É mais fácil ele tentar lembrar mais ou menos desses números que estão destacados de uma forma gráfica do que você ficar só na memorização ali para ele ficar repetindo e tentando aprender a tabuada. Outra forma de se trabalhar com a contagem é através dos desenhos, que o próprio disléxico pode desenhar, porque tem muito disléxico que gosta de desenhar. Então, aqui, ó, de 2 em 2, quantos sapatos tem? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O objetivo é que ele conte de 2 em 2, não que ele fala 1, 2, faça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Para isso, você pode começar desse tipo de material concreto até chegar no cálculo mental. Essa é uma estratégia. A mesma coisa aqui, ó, de 5 em 5. Então, você pode utilizar esse tipo de desenho, que o próprio disléxico pode desenhar, ou você fazer isso aqui no computador, ou utilizando objetos, dessa forma, organizando isso por conjuntos, para que ele possa fazer essa contagem passo a passo. E aqui a gente trabalha, né, o que eu falei até agora foi relacionado à contagem crescente. E aí vem a parte que é mais difícil, que é a contagem decrescente, que precisa de memória de trabalho, e é onde a maioria dos disléxicos tem dificuldade. Então, é mais difícil do simples para o complexo, do fácil para o difícil. Contagem decrescente, então começa do 10 ao 0, de 1 em 1, 10, 9, 8, 7, 6, do 20 ao 0, de 2 em 2, 20, 18, 16. Então, você vai aumentando isso progressivamente. Então, mas isso aí, essa contagem crescente, decrescente, ele já ensinou. Ele já aprendeu na escola. Mas o objetivo aqui é facilitar uma agilidade nessa contagem que envolve um pouco que envolve soma ou subtração, no caso da contagem decrescente, para facilitar um processo mais rápido de transformação da tabuada em soma, que é uma coisa que os disléxicos geralmente fazem, mas às vezes leva-se muito tempo. E às vezes, por exemplo, a criança tem algumas continhas para fazer. Então, ela põe vários pauzinhos, bolinhas no caderno, vai tentando organizar a conta, vai fazendo as contas nos dedos, vai colocando o resultado, acaba se perdendo e acaba errando por causa da desorganização de colocar as coisas no papel. Isso é uma coisa que eu vou abordar no curso, né? A questão de uso de materiais para evitar nisso. E eu vejo isso muito na avaliação. Então, eu estou avaliando, estou observando a criança dar voltas e voltas e voltas e voltas. E aí, de repente, ela começa a apresentar alguns tipos de erro quando ela está fazendo o cálculo, por causa desse tipo de dificuldade. Outra forma de se trabalhar, complicando mais um pouquinho a vida dessa criança, desse adolescente, é fazendo perguntas. Depois que você trabalhou a contagem em concretos, usou a contagem através do cálculo mental, por exemplo, quanto que ficaria 12 menos 3? E aí a criança vem e te dá o número 9. Depois do 9, de 3 em 3, quanto fica? 6. Quanto é 6 menos 3? Você vai intercalando e começando a colocar comandos para que ela possa te responder. Então, você está gerando uma dificuldade que requer um pouco mais de memória de trabalho, mas é que a gente não está falando de intervenção. Só para vocês saberem que se a criança não conseguir, pode ter sobrecarregado a memória. Então, é hora de parar e dar um descanso. Mas é importante que vá trabalhando esse ensino dessa forma para facilitar essa aprendizagem, a memorização da tabuada. Outro exemplo, se eu comer 3 balas das 9, com quantas balas ficarei?
Outra forma de se trabalhar é quando geralmente você tem, por exemplo, a criança põe lá, pega todos os lápis para poder fazer a conta. Separa esses lápis em conjunto. A tabuada não é o do 5? Então, pega todos os lápis que ela tem e separa em conjuntos de 5. Então, se, por exemplo, você separou em conjuntos de 5, o número da multiplicação do 5 é o 4. Então, você vai pegar 4 conjuntos de 5, trabalhar com a noção de conjunto dentro dos elementos do conjunto para se chegar na tabuada. Você criou um esquema visual que a criança pode ser mais fácil para ela lembrar esse esqueminha de como ela organizou esses lápis, fazer uma relação desses 4 conjuntos que foram separados e quantos lápis tem dentro de cada conjunto. Isso vai auxiliar na resolução de problemas de matemática envolvendo a multiplicação. Às vezes o disléxico faz o probleminha com a soma, tem um pouco mais de dificuldade com a subtração, que também é difícil para ele, e aí a multiplicação e divisão não consegue. Então, uma forma de você trabalhar com a resolução de problemas é fazer ele pensar como é que ele vai separar e fazer uma associação do conjunto com os elementos que estão dentro do conjunto e transformar isso dentro da multiplicação. E aí ela pode até realizar a contagem passo a passo enquanto organiza os objetos. Tirar do 1, 2, 3, 4, 5. Separou 5, 10, 15, 20. Ali ela já matou a charada do resultado. A contagem crescente, né? Então, contar 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Depois que passou da contagem passo a passo, jogar isso para multiplicação. Então, fazer uma relação. A tabuada do 3, 1 vezes 3, é 3 em 3 em ordem crescente. Lembra que a gente treinou o 3 em 3 em ordem crescente? Vamos jogar isso na tabuada? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Isso já caiu no automatismo, porque ele estava lá 3, 6, 9, 12. Você trabalhou no concreto, você trabalhou no cálculo mental, a contagem de 3 em 3, na ordem crescente, na ordem decrescente. Então, é mais fácil para ele trabalhar. E depois, tira isso da ordem, aos pouquinhos, começa com um item, 4 vezes 3, depois joga 3 vezes 3, com 5 vezes 3, para ver se ele consegue desenvolver um pensamento mais rápido envolvendo essa tabuada. Lá quando eu dei os números para vocês, eu falei que eu botei o 0, o 1, o 2, o 5, o 10, o 9. Você pensa assim, 9, Renata? 9 é difícil. 9 é difícil de memorizar, mas 9 é fácil quando você utiliza estratégia. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tabuada do 9. O número começa do 0, então é como se fosse um 0 aqui. O primeiro número 0 fantasma, porque 0, 9 é 9. A gente não vê esse 0 na tabuada, começa do 9. Mas você pode explicar para a criança que ele é um fantasma que vai conduzir, ou adolescente, todo o exército aqui de números. Se você for pegar aqui a tabuada do 9, então essa coluna aqui, que começa do 0, se ela começou do 1 vezes 9, ela vai começar do 0, e aí o próximo número é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na sequência. Então, começou 1 vezes 9, o primeiro número é 0. Começou 10 vezes 9, terminou no 9. E depois ela vem em ordem decrescente, mas que você já trabalhou com a ordem decrescente, que é 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. Por que essa estratégia é importante? Se ele tem muita dificuldade de memória, ele pode não conseguir memorizar a tabuada do 9. Muita gente, mesmo não sendo disléxico, não sabe a tabuada do 9 de cor. Ele utiliza estratégias de soma. Ele pega o número mais fácil que ele tem para somar, o 90, ou 18, ou 45, e transforma em soma depois. Você vai fazer uma conta, vai pagar uma conta. Aí é um número que se multiplica por 9. Muita gente faz isso. Então, não é justo com o disléxico exigir uma coisa que, às vezes, naquele momento ele não tem condição de dar. Para a prova, para resolver problemas, você está dando autonomia para essa criança para não usar uma calculadora, principalmente quando ele não quer ser diferente dos seus coleguinhas.
É uma forma de, é um tipo de estratégia muito básica, mas você pode trabalhar, ensinar o resultado disso aqui utilizando concreto. Mas se você ensina essa forma de se trabalhar, de se utilizar, você está dando uma autonomia no uso de estratégias para que essa criança consiga resolver uma questão de prova ou um trabalho. Utilize técnicas de superaprendizagem. Pegue esses exercícios, né, essas regrinhas, essas estratégias, e utilize exercícios que são repetidos, mas repetidos de que forma? Uma série de exercícios fáceis, outros de complexidade moderada, outros de complexidade difícil, para automatizar esse processo, até mesmo nessa tabuadinha aqui do 9. Utilizem técnicas visuais para auxiliar a compreender a multiplicação. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos de girafa, contendo quantas girafas? 6 girafas. Para que a criança visualize se é 6, utilizar às vezes de forma bem rápida, 6, quanto que vai dar isso daqui? 6, 12, e chegar no número 30. São 5 conjuntos com 6 girafas. Ou ela já automatizou, já aprendeu a fazer essa relação e te dá um número, ou fazer uma contagem passo a passo de forma um pouco mais rápida. Outra forma, isso aqui eu estou disponibilizando para vocês poderem baixar. Para adolescentes, né, que às vezes não quer utilizar um material dourado durante a operação e tem vergonha, estou avaliando, a criança faz isso aqui, ó, para eu não ver tudo que ela está armando, porque tem vergonha de mostrar que não consegue fazer a operação, a conta, se não for dessa forma. Imagina na sala de aula. Então, isso aqui é uma estratégiazinha que você pode colocar no tamanho aqui, desse tamanho que está aqui, por exemplo, diminuir na hora de xerocar. Ele pode levar, né, a professora, e avisa o professor que vai utilizar esse tipo de material. O preto aqui é o número 1, o vermelho 2, o verde 3. Você pode até colocar os números aqui, até 10. Funciona como se fosse material dourado no papel. Então, eu coloquei lá várias páginas desses para vocês baixarem, para auxiliar nas contas. Então, para aquela criança que tem muita vergonha e que a matemática é um problema, porque ele tem dificuldade, porque ele não sabe, aí soma com as dificuldades de leitura e escrita também, utiliza esse material aqui, principalmente para adolescente, que geralmente está naquela fase de se autoafirmar, então se comparar com os outros colegas é difícil. Às vezes é mais fácil deixar a questão em branco do que botar tudo aquilo no papel. Principalmente se o professor chame a atenção. Por favor, não chame a atenção quando você vê a folha toda escrita. Não façam piadinha, porque realmente é porque a criança o adolescente tem dificuldade com isso. E para a criança tem aqui com as boquinhas, para facilitar essa contagem na hora da prova. Uma outra forma de se trabalhar, que eu coloquei lá para vocês, aqui é um exemplo, é como se fosse esses bloquinhos do material dourado, né? Então, aqui tem um conjuntinho com 3, 1 vezes 3, 3. É uma forma mais organizada, mais limpa, né? Não tem cor, mas isso aqui auxilia muito, né? Se for utilizado durante as provas, na execução do cálculo. Ao invés da calculadora, isso pode facilitar. Só que essas estratégias precisam de tempo extra, porque se a criança ainda não automatizou essa contagem passo a passo de forma mais rápida, mais frequente, então pode ser que leve um pouquinho de tempo aqui. Era isso que eu tinha para passar para vocês com relação às estratégias da matemática. Espero que possa ajudar, né, o filho, ou a filha, ou o aluno, ou a aluna de vocês. E se vocês gostaram do conteúdo, o curso está saindo aí, onde eu vou poder disponibilizar mais conteúdo, mais material, mais estratégia para ajudar o disléxico. Mas, se não der dessa vez, eu espero que essas possam ajudar, e eu estou sempre colocando material lá no Instagram. Vai lá na caixinha de perguntas e pergunte, mande pelo direct, que eu estou para dislexia. Então, estou à disposição de vocês, e a gente se vê no Instagram. Beijo no coração.